qual é o seu problema? Você na área de finanças, de gestão, seja pessoal ou empresarial, você tem problemas nessa área. No programa Sertão Inovador, nós temos alguns profissionais que vão nos ajudar a resolver os seus problemas, a trazer soluções, orientações, porque o que nos ajuda, o que nos faz crescer, gente, é conhecimento. Se eu fizer uma pergunta para você, do tipo, por que você não está ainda onde você tanto quer estar? Eu vou dizer para você que a resposta passa pelo seguinte: você não está indo onde você quer estar porque você não sabe, bebê. Porque se você soubesse como é que estava lá, você já tinha ido. Então, como é que eu consigo chegar lá? Estudando, aprendendo, me conectando com pessoas, com livros, com vídeos, com gente que nos ajuda, nos dando conhecimento. Então, nos problemas que nós temos, a gente precisa desse tipo de orientação. Para nos ajudar na área de finanças, na área de gestão, Diego Vandinelli é o nosso entrevistado de hoje aqui, nosso parceiro de hoje, para nos trazer algumas orientações nesse sentido. E aí, Diego? Excelente. Bom Muito dia, bom mesmo. Como é que você está, meu nobre? Excelente, muito bom. E satisfação estar aqui novamente, trazendo conhecimento, né, para a turma. E como o Radamés mesmo colocou, você não está onde está, bebê, porque você é um bebê, talvez, né? E quando a gente compartilha conhecimento, apesar de imaginar que está dividindo, a gente está multiplicando. Muito bom. Já viu aí, né? Então, Diego, eu vou direto logo aqui na canela. Vou logo trazer um problema que empresários que a gente escuta. Você deve ter já ouvido falar muito isso, você que eu sei que já trabalhou, né? Tá hoje um pouco afastado, mas trabalhou em bancos, então banco e na área jurídica, muita gente chega logo com essas com esse problema que eu vou trazer para você aqui. Muitas pessoas ao tomar decisão, e aí a questão do processo decisório. Como é que a pessoa faz isso? Como é que ela decide? Então, eu vou falar aqui o que chegou para nós aqui, tá bom? Tá vindo de perguntas, aí você agora, como diz o ditado, descasca essa laranja aí, vamos lá. Por que o empresário adia decisões importantes, mesmo sabendo o que precisa ser feito? Eita, você que trabalha com consultoria deve ter passado muito por isso. Por que ele adia? Por que esse problema de ficar adiando? Perfeito. É uma situação, Adamés, que eu me coloco um pouquinho antes para responder essa pergunta. Pouco mais de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, diante da minha vivência, um pouco mais de 20 anos no mercado, eu me frustrava muito em saber, mesmo que muitas orientações, direcionamentos, estratégias para as empresas, para os empresários, para a galera das startups, e o cara não muda, o cara não faz o que precisa ser feito. O cara sabe o que precisa ser feito, mas acaba não fazendo. Então eu fui buscar conhecimento e percebi que estava muito além simplesmente do querer. Então eu fui fazer uma pós, graças a Deus estou concluindo, no final agora no TCC, na PUC, Rio Grande do Sul, em Neurociência e Comportamento. E aí onde eu venho mergulhando ultimamente, que é na neuroeconomia, que vai explicar exatamente essa pergunta. Muitas vezes o cara não faz o que tem de fazer, está exatamente no sistema límbico dele. No cérebro reptiliano, vamos dizer assim. E o ser humano, ele tem dificuldade do novo, ele tem um medo. E o medo foi quem nos trouxe até aqui, desde os homens da caverna. Se o ser humano tivesse tido medo suficiente, mas claro, com cautela, a gente não teria chegado aqui. Isso é uma emoção básica do ser humano. Okay. Então, pelo fato de ele ter o receio, o medo do novo, e é exatamente porque o cérebro nos faz estar na zona de conforto. Como assim? O cérebro consome um pouco mais de 20% de sua energia, da nossa energia de consumo, tudo que a gente come, ele gasta 20% dessa energia. Então ele imagina que eu já gastei energia demais, então eu não vou fazer com que ele gaste mais energia em prol de algo novo, e aí vai ter mais riscos, vai ter mais desafios, e ele prefere estar naquela zona de conforto, mesmo sabendo que era preciso fazer e não está sabendo fazer ou não está fazendo. Mesmo assim, continuando nos erros, mesmo assim, continuando como o pai dele fez. Em muitas empresas que eu chego, mas por que você está fazendo isso? Mas porque meu pai sempre fez assim, porque meu tio fez assim, porque meu avô sempre fez assim. E, infelizmente, isso é comum e, consequentemente,
as ações existentes, os resultados continuam sendo piores. Então, existe diversas pesquisas que comprovam o porquê das pessoas não conseguirem fazer de fato o que precisam ser feito. Muito bom. Então tem uma área aí abrangente para ser estudada ainda, né? Para descobrir. E acreditamos que com o avanço da neurociência, uma área que está cada dia crescendo, o cérebro passou a ser um instrumento de estudo. E certamente Exato. vai ter muita informação nova que vem por aí, vai nos ajudar bastante no que vem por aí. Bom, somos seres racionais. Eu faço uma pergunta. As nossas decisões, elas são mais baseadas em dados, mais racional, ou é mais instintiva, intuitiva? Qual a sua visão, já que você trouxe um pouco sobre esse assunto? Estamos ainda no tema processo decisório. Essas decisões, na sua leitura, na sua experiência, o que é que você acha que as que dão mais... O que é que a maioria dos seus clientes, das pessoas que você conhece, tomam mais decisões racionais em dados ou é mais instintiva, intuitiva? A gente tem trazido enorme quantitativo de dados. Hoje existem ferramentas como Big Data, Business Intelligence, até mesmo a inteligência artificial. Mas quando a gente vem não somente para empresas inovadoras, tá? Mas também para as empresas tradicionais, essas decisões elas não são nem intuitivas, elas são instintivas de fato do ser humano. Então, mesmo existindo uma engenharia de dados, análise de dados a serem desenvolvidas, para que possa ser trabalhado planejamento estratégico, mesmo que seja planejamento de médio prazo, não vou nem dizer de longo prazo. O ser humano ele evita fazer esse cuidado planejar, né, ao planejamento, porque também está no nosso cérebro a solução. De que forma? Existe uma neurosubstância que nos faz buscar reconhecimento imediato, que é a dopamina. Então, mesmo que o cara tenha lá um catatal de informação, eu acabei de me reunir, vindo para cá, com um colega desenvolvendo um projeto para algumas empresas e ele informando que a empresa tinha diversos, milhares de leads, ou seja, de contatos, de possíveis clientes, e que não estavam sendo trabalhados. Ou seja, ele não tem a capacidade técnica de olhar para esse lado, como também o cérebro dele não vai trabalhar de forma de médio e longo prazo. Ele vai trabalhar aquilo que dá resultado imediato. Prazer imediato. O prazer imediato. E que é a dopamina que acontece. É por isso que nós temos aí uma dificuldade imensa com as telas, com os jogos, com os vícios, trazendo a solução imediata para aquilo que aconteça, mesmo sabendo que esse resultado pode ser positivo, mas pode ser negativo. Entendi. Então, as pessoas, infelizmente, têm ido muito no instinto, e esse instinto fala muito das crenças absorvidas desde sua primeira infância. Entendi. O empreendedor, ele toma decisão o tempo inteiro. O empreendedor, empreender é tomar decisão o tempo inteiro. Algumas vão ser acertadas, algumas não vão ser. Talvez a maioria nem vai dar muito certo. Mas quando ela acerta algumas delas, aquilo traz bons resultados, principalmente nessa área de inovação que a gente está, que é um dos principais eixos aqui do nosso programa. Tomar uma decisão baseada em dados requer, eu queria puxar esse assunto aqui para você ouvir também com a sua visão sobre isso, requer uma perspectiva mais científica, pelo menos essa é a minha leitura. Aí você diz assim, não, mas eu conheço alguns empreendedores que eles não usam essa análise de dados, pegam planilhas, fazem database, os caras só no feeling, minha amiga. Já sei, é por aqui, é por ali, tal, faça isso, faça aquilo. Isso gera, na academia, por exemplo, discussões do tipo, não, o empreendedor já nasceu pronto. Aí nós vamos estudar e descobrimos que não é bem assim, não é só assim. É possível também se tornar um bom tomador de decisão, um bom empreendedor através de dados, usando ciência. Você acha que é possível, é uma pergunta que eu trago, se é possível usar ciência dentro do empreendedorismo ou é essa coisa mais mesmo de nasceu para isso, tal da estrela, que não sei o que, tem alguns ditos que explicam, que tentam falar sobre esse assunto, ou não, é possível
consciência, ou a ciência é muito lenta, demora demais, enquanto que o empreendedor tem que resolver logo as coisas, que na verdade realmente tem muita coisa que tem que ser resolvida rápido. Como conciliar essa velocidade, essa busca e de alguma forma, por influência daí, talvez das redes sociais, da nossa busca de dopamina, porque o cérebro é o que quer isso, quer coisas rápidas, com questões que são mais de longo prazo. Como é que você vê? Dá para conciliar? Não dá para conciliar? Ou vai para um lado ou vai para o outro, junto os dois lados? O que é a sua visão sobre isso? Existe os dois, né? Existe os dois, mas eu acredito que deve ser conciliado. Se não conciliado, infelizmente, por mais que existam as ações hoje presentes do Sistema S, como por exemplo o Sebrae, que está ali favorecendo, trazendo todo o seu cuidado para as micro e pequenos negócios. Mas quando a gente olha os números, vou trazer os números, por exemplo, de 2024 apenas. 2024, no Brasil, fecharam formalmente, encerraram suas atividades, indo lá na Receita Federal dizendo que está encerrada. Quase 5 empresas por minuto no país. Você acredita que se existisse ciência por trás, se existisse planejamento estratégico de médio e longo prazo, se existisse um trabalho com mais seriedade em prol desse tema, você acha que o nosso empreendedor teria aberto 8, 9, 10 empresas para dar certo uma? Eu acredito que não. E quando uma empresa morre, não morre apenas uma empresa, um CNPJ. Se a gente considera que uma empresa é formada por uma pessoa e essa pessoa ela é pai de família, ela tem 4 pessoas por trás dela, são várias famílias no país que estão morrendo. Entrando no SPC, aumento de endividamento, o índice de inadimplência das instituições financeiras elevando, a economia do Brasil indo ainda mais para um declínio. Ou seja, há sim necessidade de se trabalhar. Passou-se a época, Radamés, de se trabalhar no achismo. Apesar da neurociência existir há pouco tempo, com os últimos 10 anos, com mais efervescência, mas a gente tem diversas pesquisas de mercado, a tecnologia está aí, a inovação está vindo a muita velocidade e a gente precisa se adaptar. E essa conexão do empreendedorismo com inovação, com tecnologia, com a neurociência, com pesquisas, com de fato a ciência, ela precisa sim ser unida. Porque caso contrário, você vai conferir, dar continuidade vendo esses números de falecimento. Eu tenho falado que o Brasil tem sido uma pandemia há anos e anos de morte das nossas empresas e ninguém tem visto. Então, será se de fato a formatação educacional, a formatação sobre negócios, sobre o empresariado, os direcionamentos existentes na política, no Sistema S está correto? Por fazer, então, aí milhares e milhares e milhares de empresas faleceram. E esse número, ele é um número formal, fora daquelas empresas que morreram, fecharam e não foi na Receita Federal dizer que fecharam. Então, eu acredito que é dever, sim, unir o empreendedorismo, porque o empreendedorismo muitas vezes nasce do sonho, nasce da vontade do cara querer ser próprio dono do seu próprio negócio, deixou de ser CLT, perdeu o emprego e acabou pegando aquelas contas e aí desenvolvendo, mas ele tem apenas um sonho. Ele não tem a técnica da gestão, ele não tem a técnica de finanças. Quem de nós, por exemplo, já teve educação financeira quando criança na escola? Quem de nós já tivemos educação financeira na escola quando criança? Então é um desafio estruturante ainda do país e que eu acredito, é por isso que eu estou aqui também fazendo parte, porque eu acredito que é possível modificar essa realidade. Eu queria fazer uma provocação para você boa, porque eu sei que você faz um trabalho muito legal de empreendedorismo e desses temas de empreendedorismo com crianças. Marcamos um dia um programa para a gente trazer essa parte do empreendedorismo já desde da infância. Eu sei que você faz um trabalho bem interessante nesse sentido e como você já está fazendo
Então você está ali vivendo, não é apenas uma teoria, uma tese, já está colocando em prática, deve ter depoimentos, porque de fato isso é importante. Mas fica para um outro programa. Para a Sim. gente encerrar nosso esse bloco agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um problema que nós humanos temos. Nós não somos um robô tão previsível, nós temos o tal dos impulsos. E temos uma outra coisa que também não é tão mensurável, tão calculada, que é a intuição. Sim. E eu conheço algumas pessoas que dizem assim, rapaz, eu já escutei um gestor faz tempo, lá 1999, mais ou menos, eu me lembro que foi antes da virada do século, onde ele falou o seguinte, rapaz, eu administro meus negócios só com intuição. E eu confesso que na época ele estava no auge. Eu disse, rapaz, mas você deve ser... Como que você administra isso? Porque a intuição não é uma coisa tão... Não é concreta, é abstrata, é uma coisa que você tem que ter muito controle. Até que ponto é intuição, até que ponto é só sentimento, até que ponto essas coisas não são afetadas pelo impulso ou pela falta dele. Quer dizer, na área da psicologia, nós não estamos num mundo tão concreto, é um tanto quanto Sim. líquido, né? Citando aqui o Bauman, é um tanto quanto fluido. Então, como é que você gerencia isso? Então, que você falasse um pouquinho nesse processo decisório, que ficou meio que o tema hoje nosso, como é que eu separo as decisões racionais daquilo que é impulso, daquilo que é intuição, qual é a sua visão sobre isso, para a gente encerrar aqui o nosso bloco. Sim, o pai da inteligência emocional, né, nos traz que nós somos 100% emocional. Existe o lado esquerdo do cérebro, que é a razão, o lado direito é a emoção, mas as nossas razões, a nossa intuição, nossas decisões, elas são influenciadas 100% pelas emoções. E essas emoções, elas nos trazem até isso quanto à decisão na sua casa, quanto à decisão na empresa, ela traz a partir das experiências vividas desde quando você estava na barriga de sua mãe. Então, principalmente até os 12 anos, todas as conexões neurais existentes mais fortemente a partir da existência de experiências. É por isso que muitas vezes, por exemplo, mulheres drogadas estão grávidas, quando a criança nasce, ela nasce com alguns problemas psicológicos, enfim, ela já teve desde a barriga experiências negativas. E essas experiências, elas são transformadas, a gente estudando a formatação, por exemplo, de crenças, de memórias, é como se fosse empilhada uma memória em cima da outra, e essas experiências, elas são chegando a formar o sentimento, a emoção, e até chegar à crença, ou seja, aquilo que você de fato acredita. Então, se você toma uma decisão de forma racional, que se fala, eu vou tomar uma decisão racional, mas você vai tomar essa decisão racional com base naquilo que você vivenciou e de suas experiências. Se outra pessoa, tendo aquela mesma oportunidade de tomar uma decisão com base na experiência vivida dela, é possível que seja outra decisão. Então, as decisões, elas existem de cunho racionais, porém influenciadas 100% com o emocional. E essa intuição, acontece, é interessante, é importante ter o feeling de empresário, de quem está como empreendedor, mas há sim a necessidade de compreender o lado da visão que você vivenciou. Então eu estou aqui olhando para a câmera, estou tendo essa visão, mas eu não tenho a visão do outro lado da câmera. Sendo outra pessoa e tendo a visão do outro lado da câmera, ela vai poder tomar uma decisão diferente da minha que eu estou aqui, já que ela tem uma experiência diferente. Então, funciona dessa forma, as decisões, que sejam nas empresas, que sejam em casa, mas há necessidade, sim, de poder compartilhar com os seus, questionar, perguntar, e aí é onde entra o grande problema do ser humano. Que eu venho estudando isso há um pouco mais de 2 anos, que é chamada a palavra orgulho. Autossuficiência é orgulho. Eu sei de tudo, então por que você não pede ajuda? Por que você não, como você colocou no início, né? Por que você não está no lugar onde deveria estar e está onde está? Né? Porque você não pediu ajuda, porque você não sabe de tudo, você não sabe de marketing.
você não sabe totalmente do jurídico, de direito, você não sabe de meio ambiente, você não sabe, enfim, de várias infinidades. Então chama, pede ajuda, diferentemente dos grandes centros. Os empresários, os empreendedores de outros centros, de outros países, primeira coisa que faz é quem é o especialista da área. Quem é que sabe fazer tal assunto que eu estou prezando? Vem para cá, chama aqui. E aí acontece a coisa porque é onde chama o mastermind, né? Onde várias pessoas pensando em prol de um mesmo objetivo conseguem ter uma mente diferente daquilo que você sozinho poderia estar. Então, eu acredito sim na intuição, que precisa existir, mas claro que com uma vivência, com um compartilhamento, com a união, o orgulho embaixo do pé, com a humildade, pedindo ajuda, pedindo apoio, e assim o empresário, o empreendedor consegue sim ter um desafio bem mais leve e com os resultados mais ampliados. Isso é fato. Muito bom. Muito bem. Obrigado, Diego, pela sua participação, pelas respostas. Se você quiser também enviar perguntas nessa área, ele não entrou ainda hoje na área financeira, mas também é uma área que ele tem conhecimento e se propõe também a ajudar, e na área de gestão. Entre em contato, passa aí seu contato, Diego, para o pessoal poder entrar em contato contigo, enviar as perguntas, ter alguma dúvida a mais. Estamos colocar o Instagram, que é hoje mais acessível, Diego Vandinelli, tudo junto, Vandinelli com L e Y no final, e também da Consulte Gestão. Estamos no Instagram, nos colocando, nos distribuindo um pouco do conhecimento, trazendo luz a muita escuridão que até então a gente via, né? Então isso já tem diversos resultados, a gente tem observado o quanto isso tem sido importante, unificar a neurociência, o comportamento, as finanças, quer seja das empresas, quer seja dos negócios, dos investimentos, enfim, e aqui a gente está para isso, para contribuir. Eu acredito que é o meu propósito, sim, de vida, sabe? Muito bem. Obrigado aí, Diego. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já.